E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aproveitar esse lapso produtivo que eu tô tendo aqui, vamos tentar extrair o máximo dele. Eu tô com uma sensação horrível, sabe aquela sensação de estar devendo? Eu tô com essa sensação, eu tô com a sensação de que a Tânia tá olhando pra mim com essa cara aqui que vocês estão vendo. Eu tô devendo vídeos pra Tânia, de um combinado que a gente fez, e tô em falta também com uma promessa que eu fiz pra vocês. Quer vocês consumam ou não, eu prometi que um determinado conteúdo constaria no meu canal e ele tem que constar, e a quarentena já está acabando e eu não cobri nem 30% do material que eu prometi para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou cumprir duas promessas com um único vídeo, porque este ponto é comum para os dois. Ele tem que constar tanto na playlist quanto nos vídeos privados da Tânia. O que a gente vai falar basicamente hoje? A gente vai falar sobre uma classe de palavras que basicamente são adjetivos derivados de substantivos. Aí você vai falar, meu Deus, que aula teórica. Os nomes, eles são complicados, mas a ideia é super simples e eu não preciso que vocês entendam os nomes, eu quero que vocês entendam as ideias. É muito comum um aluno de nível básico entrar num texto que tem ING e ele fica perdido porque ele fala, cara, mas o que a pessoa está fazendo aqui? Por quê? Porque ela estudou que o ING é fazendo, correndo, andando, sumindo e por aí vai. Então a gente vai ver que existem casos. O ING ele serve para três coisas, uma delas é gerúndio mesmo, a outra é essa daqui, e tem uma terceira que a gente pode ver abordar mais para frente, não foge disso. Mas a gente vai ver palavras que têm ING e que não significam que alguém está fazendo alguma coisa, significa que alguém tem uma determinada característica. Então, vocês que desde os primórdios, desde que estudam inglês, estão acostumadas a verem ING como fazendo, correndo, andando, caminhando, e estão acostumados a ver esse ED como passado, eu fiz, eu comprei, eu trabalhei, eu joguei. Vocês que estão acostumados a ver nesse tempo, quando essas palavras elas viram adjetivos, aí todo mundo se perde, e aí fala, agora eu não sei mais o que está acontecendo. Bom, o que a gente vai fazer então? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a gente vai ter um verbo. O que é verbo? O que é verbo? Ação, basicamente verbo é ação. E desse verbo você vai tirar adjetivos. O que são adjetivos? Basicamente qualidades, estados. Vocês vão ver que muita da minha terminologia vai escapar ao que vocês estão acostumados a estudar academicamente aí na gramática. Porque o importante não é que você grave o nome correto, é que você entenda o conceito. O que eu quero que você entenda é que sempre que eu tiver um verbo, por exemplo, interessar, impressionar, sempre que eu tiver interessar e impressionar, eu vou poder extrair daqui dois adjetivos derivados dessa ação, não importa que verbo seja esse. Tá, tem verbos assim que a gente não gera nada, mas teoricamente, você pode tirar dois adjetivos a partir de uma ação. E que dois adjetivos são esses? Sempre um vai causar, e alguém será afetado. Coerência aqui, né? Horrorosa a relação que eu tô fazendo. Mas então vamos colocar causador para ficar um pouquinho menos incongruente o negócio aqui. Onde eu quero chegar com isso? Bom, se eu tenho o verbo interessar, eu vou derivar daí duas qualidades, dois adjetivos. Um vai causar esse interessar e o outro vai ser afetado por ele. Portanto, aqui eu vou ter o interessante e o interessado. Interessante ou interessado. No impressionar eu terei o impressionante e o impressionado. E eu não preciso que você aprenda essa forma. Eu não quero que você estude o sufixo. Eu quero que você entenda essa lógica porque vai te facilitar depois. Você está vendo que quando eu tenho alguém que é impressionante, eu vou ter essa pessoa causando esse verbo em alguém? E como que fica a pessoa que foi afetada por ela? Né? A pessoa que teve contato com alguém que é impressionante ou que faz alguma coisa impressionante, ela fica impressionada. Tudo que vocês precisam saber então é que em inglês eu peguei duas páginas aleatórias do Google que eu usei já com alguns alunos meus e quero aproveitar para deixar registrado aqui para vocês. Toda vez que você quiser mostrar um causador de um efeito de um verbo em alguém,
como qualidade, vai ser com ing. E toda vez que você tiver afetado por esse verbo, de alguma forma, aí você vai colocar ed. Logo, a gente tem o verbo, a ação entediar, e aí você pensa no causador. O que é alguém que causa o entediar, que causa tédio? Essa pessoa é entediante. O que é entediante? 3 pessoas mexendo no celular num momento em que vocês deveriam estar confraternizando. Eu estou tentando dar lição de moral, muito provavelmente eu seria esse cara aqui, ó. E o que é uma pessoa que é afetada por esse clima entediante? Ela fica, então, entediada, bored. Isso daqui resolve metade dos perrengues que vocês passam com interpretação de texto, quando vocês ficam perdidos falando, meu Deus, para onde que eu vou com esse ing aqui, se ninguém está fazendo isso? Tudo bem? Porque da mesma... não sei se vocês já estudaram isso na vida de vocês, mas quando você tem adjetivos em inglês, o posicionamento dele muda. Ele vem antes do substantivo. Quando eu tenho, por exemplo, não numa frase em que eu queira dizer que a casa é branca, mas quando a casa ela já vem branca, quando eu quero falar casa branca, como que é? É house white? Não, é white house, certo? Se eu quero dizer que se eu quero falar do cachorro quente, como que eu traduzo o cachorro quente? É dog hot? Não é dog hot. Então você vai falar hot dog. Por que hot dog? Porque o adjetivo, a qualidade, ela vem antes. Então, se eu quiser falar de uma menina entediante, se eu quiser falar sobre uma menina entediante, onde que eu coloco entediante? Justamente aqui, antes. Aí eu vou falar de uma boring girl. Ok? Então, às vezes você vê, por exemplo, a pessoa falando my niece is a boring girl. Aí você fala, minha sobrinha está entediando garota. E aí não faz sentido. Por quê? Porque você tenta forçar um verbo acontecendo ali, quando na verdade você tem um adjetivo. Isso daqui facilita bastante o processo ajuda bastante o processo de interpretação de texto de vocês. E uso correto também. Vamos ler isso daqui juntos. I was so bored in that lesson. Eu estava tão entediado naquela aula que eu quase dormi. Ele estava surpreso. Então, aqui no verbo surprise, você tem surpreender. Então, você tem alguém que causa essa surpresa. E vamos na nossa tabela lá. Quem que é o causador? Esse causador, ele vai ser vamos colocar assim, que aqui ele vai ser o verbo mais ing. Esse é o causador. E quem que vai ser o afetado? Vai ser esse próprio verbo mais ed. Na verdade, eu quero que vocês entendam por esse ed o participle, tá? A terceira coluna, para quem já é avançado o suficiente para entender o que eu estou dizendo. Então, se eu tenho alguém se eu quero usar o verbo surpreender aqui, o que eu faço? Para quem causa, eu vou colocar ing. Então, surprising vai ser surpreendente. E se eu quiser dizer que ele estava surpreendido, aí eu coloco o ed e eu vou ter esse surprised. Tudo bem? Então eu tenho o verbo cansar. Quem que é o causador do verbo cansar? Eu pego esse verbo, coloco um ing no final dele, eu vou ter tiring, e esse tiring ele vai significar cansativo. Então eu posso falar, por exemplo, my job is tiring. Meu não é muito não. My job is tiring. E aí, o que acontece? Já que o meu emprego é cansativo, como é que eu fico tendo um trabalho cansativo? Então eu falo, I'm tired. Tô cansado. Então eu tenho o mesmo verbo, tenho a mesma raiz, eu tenho ing para o causador desse cansaço. Meu trabalho é cansativo, e eu tenho o ed para mostrar que eu estou afetado por isso. Então, I'm tired, eu estou cansado. Tranquilo? Vamos seguir com uma enxurrada de exemplos para fixar. Então, ela estava muito cansada e foi para a cama cedo. Você viu o filme? Ele era realmente frightening. O que é frighten? Frighten é assustar. Então, pega o assustar e coloca aqui nesse raciocínio.
O que é uma pessoa causadora do assustar? É assustadora, assustadora. Então, quando eu falo que o filme ele foi frightening, você pega esse frighten, procura no Google o que é ele, você vai encontrar lá que é assustar, apavorar. Com ISNG, ele não vira assustando, apavorando, porque dá vontade de falar, ele estava realmente apavorando, assustando, mas não é o que isso quer dizer. Você viu o filme, ele é realmente assustador, porque ele causa isso. Ele causa, é apavorante, apavorante. E aí, quem assiste esse filme, como que vai ficar? Vai ficar frightened. Então basta que você coloque um ED aqui. Frightened é uma pessoa que está assustada. Assustada. Ok? Então eu poderia escutá-la por horas. Eu poderia escutá-la por horas não, isso é chinês. Por horas. She's so interesting, ela é muito interessante. Interessante. Porque eu tenho o verbo interest, que é interessar. ING, interesting, interessante. E aí eu coloco o ED, fica interested, interessada, interessado. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada rápida nessa tabela. Ó que maravilha o Google na nossa vida. Basta você colocar ING, NAD, adjectives, aparece um monte de matéria desse tipo. To annoy é irritar. Será que tem como eu deixar isso aqui? Não tem, porque aí vai sumir na hora. Annoy é irritar. Então eu tenho o causador. E teve uma inversão de lado. Tá vendo que o meu tá com ING aqui para esquerda, o causador ele tá para esquerda e o causado ele tá para direita. Então eu vou fazer uma leitura daqui para cá, só pra gente não quebrar o padrão. Então se eu tenho o annoy, que é irritar, o que é annoying? Annoying é irritante e annoyed é irritado. Entediar, eu tenho aqui boring, entediante, bored, entediado. Aqui a gente descobre que a gente tem um problema no nosso português. No nosso português ele é defectivo nesse ponto. O que é ser isso daí? A gente tem uma palavra que é confuso. Confuso é assim, ó. Eu fiquei confuso, ela me deixou confuso. Esse jogo me deixa confuso. A vida Só que aí, quando eu quero falar a vida falta no português uma palavra que seja confundente, confundante, confusadora, confundível. Não, confundível é outra coisa. É outro sufixo. Mas você tá vendo como a gente não tem confundidor, confundidora, confundante? A gente fala que o relatório tá confuso, então eu tô confuso. Pera, o relatório é confuso, então isso me deixa confuso? A gente tem uma palavra para as duas colunas. Então, por isso, brasileiros são feras em dizer esse texto está confused. São feras em dizer este trabalho está confused. São feras em dizer essa frase aqui está confused. E aí o que você está dizendo é que a frase está atrapalhada, com ela mesma. Que o seu texto ou o seu arquivo ele ficou perdido e não sabe o que ele faz da vida. Não, quem ficou perdido e não sabe o que faz da vida é quem está lendo o texto ou o arquivo. É confused, é confuso. Agora, aquilo que confunde, aquilo que causa confusão, você vai ter que colocar que ele é confusing. Tudo bem? Então, peguem essa mecânica, peguem essa lógica e aí vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Você tem o verbo desapontar. O que é disappointing? Disappointing é uma coisa que causa desapontamento. Então é desapontante, desapontador. E o que é disappointed? Disappointed é quem ficou desapontado. Exciting, empolgante, excited, empolgado. Pode ter conotação sexual se vocês quiserem também, sim. Frightening, já falamos, assustador, assustado. Interesting, já falamos, interessante, interessado. Surprising, já falamos, surpreendente, surpreso. Tiring, cansativo, cansado. Worrying não vimos ainda. O que é worrying? Worrying é preocupante, porque to worry é preocupar. Don't worry, be happy, não se preocupe. Worrying é preocupante. E worried é preocupado. Tudo bem? Vamos fazer isso daqui muito rapidinho. Pausem aí o quanto for necessário para vocês lerem no tempo de vocês e acompanhem o meu raciocínio da correção, tudo bem? Trabalhem aí com o dedo no pause e voltem quantas vezes forem necessário. She's a big dog, but you don't need to be. Ela é um cachorro grande, mas você não precisa ficar frightened. Isso daqui retoma uma parte da nossa aula de pronomes, em que eu falei, o seu cachorro você pode chamar de she. É o cachorro da rua, aquele que você trata como animal, né, de forma impessoal, é que você vai chamar de it. Mas o seu cachorro, a sua cachorrona grandona, você fala, she's a big dog, but she doesn't bite. Então, don't be frightened, não fica com medo. As instruções
da minha nova máquina de café, da minha nova cafeteira, elas são realmente o quê? Elas estão confusas porque elas estão perdidas na vida? Não, elas estão me deixando confuso. Elas estão sendo causadoras do efeito. Elas estão sendo causadoras, então é verbo mais ing. Então as instruções elas são confusing. Eu adoro meu professor de matemática. As aulas elas são com ela nunca são o quê? Elas nunca são o quê? As aulas não podem ser entediadas. As aulas não podem ser entediadas. Logo, as aulas com ela nunca são entediantes. Quem fica entediado é quem assiste a aula. Ou quem não fica entediado é quem assiste a aula. Mas para isso a aula precisa ser ou não entediante. Tudo bem? Essa loja nunca tem cliente nenhum. Eu fico surpreso que ela ainda está lá. Eu fico surpreso, deve ser lavagem de dinheiro ali, alguma coisa parecida. Então, I'm surprised. Agora, passamos 5 anos depois, a loja continua vazia, mas ela continua lá firme e forte. Aí você fala, no, it's surprising that the shop is still there. É surpreendente que a loja ainda esteja lá sem ninguém consumindo lá dentro. Já conheci padaria que não vendia pão na minha cidade. Vamos lá. The battery on my phone only lasts. Last é o último, sim, mas também é durar, né? Então a bateria no meu telefone só dura 2 horas. Isso é realmente irritado ou irritante? O fato da minha bateria não durar nem 2 horas é irritante. Eu fiquei muito desapontado que eu não consegui um emprego. Talvez para o entrevistador eu fui um candidato muito desapontante. Eu fui para ele disappointing e ele foi para mim disappointing. Agora, como que eu fiquei? Eu fiquei disappointed. Estão acompanhando o raciocínio? Voltem e assistam de novo se necessário. Eu estou lendo um livro que é realmente o quê? O livro está interessado em alguma coisa? Não, o livro não tem nem esse tipo de sentimento ou de estado. O livro ele é realmente interessante. Tudo bem? Por último, as crianças estavam tão que elas não conseguiram nem dormir. Se elas não conseguiram nem dormir de tão alguma coisa que elas estavam, então elas estavam empolgadas e não empolgantes. O que era empolgante era o mundo bita, ou algo parecido. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido até aqui. A aula se encerra nesse ponto e eu vou dar uma lista extra de exercícios com exemplos para vocês assistirem, caso vocês queiram. O ideal é que, se essa matéria é nova para você, nesse ponto você pare, volte, assista novamente a explicação e depois venha para cá. Vamos fazer isso daqui juntos. O meu sobrinho... Bom... A gente tem outra palavra, né? Lembra que a gente estava falando sobre o fato da gente não ter o confusing no português? Porque é irritante, irritado, entediante, entediado, confuso, confuso, desapontador e desapontado, empolgante, empolgado, assustador, né? Assustado. Agora perceba, aqui é divertido e divertido. A gente não tem uma palavra que seja, por exemplo, divertente, divertidor, pode existir no dicionário, a palavra pode existir, ela só não é usada. Eu duvido que você saia na rua e escute as pessoas falando, nossa, esse jogo é muito divertente, divertidor, não, entretenedor, não, também não. Você fala da hora porque você não tem uma palavra você não usa que ele é... Minto. A gente usa divertido. Nossa, que erro básico meu, né? Me xinguem aí. A gente fala, esse jogo ele é muito divertido. Só que o que a gente faz? A gente faz um uso indevido do afetado no lugar de causador. Estão entendendo? Então, defectivo de alguma forma porque o divertido, ele é particípio. Assustado. Vamos pegar essa lista. Assustado, irritado, surpreso. Tudo com ED é a parte do afetado. Mas a gente fala, esse jogo é muito divertido porque ele causa diversão. Então, quando a gente chega nesse amused e amusing, a gente tem dificuldade, nós brasileiros temos dificuldade de traduzir nesse ponto. Então, a gente quer dizer que o jogo ele é divertido porque ele causa, quando na verdade eu precisaria... Entre aspas, eu precisaria ter uma palavra para dizer que o jogo era divertidor, portanto eu fiquei divertido.
Tá entendendo a inversão de papéis e a falta de uma palavra aí? Se na hora da sua prova você não tiver todo esse tempo do mundo para fazer toda essa filosofia que eu fiz aqui para chegar, né, na conclusão de que falta uma palavra na nossa língua, pense o seguinte: o meu sobrinho, ele foi afetado ou ele afetou o palhaço, clown é palhaço? Então ele estava divertido ou ele estava divertindo? Veja, by the clown diz que é pelo palhaço, pelo palhaço. Então se ele foi alguma coisa pelo palhaço, então ele foi afetado. He was amused by the clown. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar o raciocínio. Se não conseguiram é porque não está ainda não está nesse momento. Eu espero que as explicações anteriores tenham ficado claras. A ideia desses próximos exemplos é vocês só confirmarem a explicação anterior. Não é que vocês decorem, aprendam e nunca mais esqueçam todas as palavras que estão por vir. Tá combinado? Outra coisa que eu não quero que vocês façam também é qualquer tipo de exercício na ânsia de acertar. O objetivo não é acertar exercício, é entender o que ele quer te ensinar. Bom, aqui ela está falando, não importa o quanto eu estude, eu não consigo lembrar o vocabulário. Segunda parte, eu não consigo lembrar. Então, dentro do contexto, teste, gente, é sempre contexto. A segunda parte da fala da pessoa foi: não importa o quanto eu estude, eu não consigo guardar esse vocabulário. Então, aqui eu tenho o pronome isso é, né? Na verdade, a gente omite esse isso aí e fala simplesmente é tão frustrante ou frustrado, tá causando ou tá causado. Se fosse I aqui, se aqui fosse eu, I am so, aí seria I'm so frustrated, eu tô muito frustrado. Como não é it's, então você tem que falar é muito frustrante, é muito frustrante. O que é muito frustrante? Essa situação aqui, ó, não importa quanto eu estude, eu não consigo reter o vocabulário, eu não consigo lembrar. Esse sou eu, estudante chinês. Veja, this lesson is so. Voltando para nossa tabelinha aqui, você deveria lembrar que o ing ele causa alguma coisa, enquanto o ed ele está afetado por alguma coisa. Essa aula ela está entediada? Não, ela não está entediada, então ela não é afetada. Tudo bem? Agora, essa aula é muito chata, entediante. Então a resposta correta aqui é esse boring. Tudo bem? Será que fica melhor se eu for direto para o lugar onde está a resposta certa? Não, eu quero que vocês vejam as duas opções. Mas depois pausem aqui para ver as respostas certas, caso vocês queiram. Embora eu vá deixar esses links na descrição do vídeo. Veja, eu achei que a ideia nova dela era completamente, absolutamente. A ideia estava fascinada com alguma coisa, a ideia estava afetada por alguma coisa, porque embora eu comece com eu, achei que a ideia nova dela, embora tenha eu e tenha dela aqui, estamos falando sobre a nova ideia. É a nova ideia que era, né? Quando você vê esse was, era, ou você viu esse era, você tem que perguntar o que era. E por mais que tenha um monte de coisa aqui no meio, não é nem eu, não é nem ela, e sim a ideia. Eu achei a ideia dela... A ideia, ela estava fascinada com alguma coisa? Não, ela não consegue nem fazer isso porque ela é inanimada. Então, a ideia era fascinante. Ela teve uma ideia da hora. Então, I thought her new idea was absolutely fascinating. Ok. Esse problema de matemática, ele é muito... lembra da nossa longa conversa a respeito do português ser defectivo? Esse problema, ele confunde quem olha. Ele causa efeito em quem olha para ele. Então, ele é confusing. Quem que é confused? Sou eu tentando resolver o problema. Bom, the teacher was really... O professor, ele ficou realmente... Ele era tão alguma coisa que a aula passava muito rápido. Ele estava tão alguma coisa que a aula passava muito rápido. Passava muito rápido para quem? Para os alunos? Então é porque eles estavam afetados por um efeito que o professor causava neles. Então o professor ele era divertido no sentido de causar essa diversão nos alunos. Então the teacher was really amusing. A jornada ela estava cansada ou ela estava cansativa? Exausta ou exaustiva? Ela estava sofrendo o efeito ou ela estava causando efeito? A jornada estava causando efeito, então ela era exhausting. 12 horas de ônibus.
O avião ele começou a se mover de uma forma bem o quê? Bem o quê? Alarmante ou alarmada? Não era o movimento do avião que estava com medo, que estava alarmado. Na verdade, as pessoas ficaram alarmadas. Por quê? Porque a maneira como o avião se movia era alarmante. Alarming. Tudo bem? O cara, o cara, quando ele viu a aranha, ele ficou assustado ou assustador? Se ele fez uma cara feia e tentou assustar a aranha, ele fez uma coisa meio boba, mas aí tudo bem se ele ficasse frightening. Eu não acho que ele seria frightening pra aranha, não com uma cara feia, talvez com uma vassoura indo na direção dela, ele seria. Mas o que eu tô querendo dizer aqui, talvez pelo contexto, é que ele ficou assustado demais. Ele ficou assustado demais quando ele viu a aranha. Então é frightened. Ok? Quem estuda espanhol, acho que eu tava grávida aqui. I was really. Não é embaraçada, tá? Aqui é embarrassed. É de envergonhado. Envergonhado. Eu tava envergonhante ou envergonhado quando eu tomei o capote no meio da rua? Eu não tava causando vergonha em ninguém. Vergonha alheia, talvez. Mas, na verdade, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei envergonhado. I was really embarrassed when I fell over. Tá acabando. Tá acabando. Vamos ver se a gente termina em menos de meia hora de vídeo. Esse filme tava tão o quê? Deprimido ou deprimente? O filme não pode ficar deprimido, gente. Filme não senta no canto do quarto e chora. Filme não faz essas coisas. Mas ele causa isso em algumas pessoas. Então ele pode ser causador. O que o causador ganha? Ganha ING. Então ele era deprimido ou deprimente? O filme ele era tão deprimente. Não teve final feliz para nenhum dos personagens. I'm sorry. Eu não posso vir hoje à noite. Eu tô completamente exaustivo ou exausto? De novo. Não, se eu não posso ir porque eu tô cansado, então I'm exhausted. I'm exhausted. Eu posso achar que eu tô exhausting e que eu posso achar que eu tô depressing também? Posso. Se eu acho que todo mundo que fala comigo sai deprimido de tão negativo, de tão chato que eu sou e de tão desesperançoso que eu sou, aí eu deixo todo mundo cansado com o meu pessimismo, eu deixo todo mundo deprimido com as histórias que eu conto, aí eu poderia estar exaustivo e depressing, deprimente para outros. Mas sozinho, quando eu estou sentindo isso, então I'm exhausted, I'm depressed. Vamos de helicóptero? Ei, que da hora! How exciting! Que empolgante! Que empolgante! Que empolgante! Eu estou empolgado. Então, how exciting! I'm excited. Não mostro as minhas fotos de bebê para as pessoas, mãe. É muito envergonhado ou envergonhante? Embaraçoso ou embaraçado? É muito embaraçoso. É muito vergonhoso. É muito... Isso causa, né? Mostrar as fotos é causador, não é afetado. Tá tudo bem, sou só eu, não fique. Você chega à noite em casa e fala, tudo bem, calma, sou só eu, não fique o quê? Alarmante, causando medo nos outros? Ou alarmado porque eu cheguei no escuro e você não sabe quem é? Don't be alarmed. Don't be alarmed. Minha irmã tá tão feliz porque Minha irmã tá muito feliz porque ela vai tirar férias amanhã, ela vai viajar amanhã. Então ela tá empolgante pros outros, depende, né? Vai saber. Mas empolgada. My sister's so excited because she's going on holiday tomorrow. I hate long flights. Eu odeio voos longos. Mentira, tô até com saudade agora, só porque não pode. Eu fico sempre muito o quê? Eu fico muito entediante. Se você fala, reclama em voz alta, faz barulho, liga o seu celular, aí você não é nem boring, você é annoying. Boring você seria se você ficasse puxando assunto com a pessoa do lado sem ela estar interessada na sua conversa e você ficasse falando sobre coisas aleatórias que ela não quer escutar. Aí você seria boring. Mas aqui a gente não está falando de interações. Eu odeio voos longos porque eu sempre fico muito entediado. Bored. Tudo bem? Ela apareceu muito quando eu falei para ela que a gente ia ter que mudar os planos. Ela pareceu muito confusa ou confusa? Temos uma palavra só. Ela foi afetada, ela pareceu muito afetada pelo verbo confundir. Então ela parecia realmente confused quando eu falei para ela que a gente tinha que mudar os planos. E o John, ele ficou tão alguma coisa por mandarim quando ele começou a estudar idiomas. Então ele decidiu estudar muito mais e agora ele pode falar fluentemente. Ele ficou fascinante
nossa, as meninas ficavam loucas quando olhavam para ele, ou ele ficou fascinado com o mandarim, com o mandarim. Então, se fosse Mariazinha aqui, ainda assim não teria esse bai. E se tivesse esse bai, ele ficaria fascinado com a Mariazinha. Tudo bem? Porque ele foi fascinado por algo, por alguém, por alguma coisa. Portanto, John was fascinated. Vamos ver se a gente acertou tudo? Aparentemente, sim. Do fundo do coração, espero que seja útil. Esse não é o curso que vai te deixar fluente, porque afinal de contas, fluência vem com conversação, vem com muita interação, vem com muita prática. Mas para entender os paranauês da teoria sem usar, excesso de conteúdo teórico, talvez essa aula te ajude. Do fundo do coração, espero que seja útil. Tânia, espero que esse modelo atenda a nossa necessidade pontual aqui nessa semana, e todos vocês me deem feedback. Um grande abraço, até a próxima.